Existe um momento na vida de todo homem em que ele se olha no espelho e não reconhece mais quem está do outro lado. Não é sobre aparência física, é algo mais profundo. É aquela sensação de que você perdeu o controle, de que as circunstâncias estão comandando sua vida, de que você está apenas reagindo, nunca agindo. Você acorda cansado, mesmo tendo dormido. Você trabalha, mas sente que está apenas sobrevivendo. Você sorri para as pessoas, mas por dentro existe um vazio que você não consegue explicar. E no silêncio da noite, quando ninguém está olhando, você se pergunta: como eu cheguei? Por que eu me sinto tão fraco? Se você está assistindo este vídeo agora, provavelmente conhece essa sensação. E eu preciso te dizer algo importante antes de continuarmos. Você não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão travando a mesma batalha silenciosa que você. A diferença é que a maioria delas nunca vai encontrar a saída. Elas vão continuar se sentindo fracas, impotentes, à mercê das circunstâncias até o último dia de suas vidas. Mas você está aqui, e isso significa que existe algo dentro de você que se recusa a aceitar essa condição. Uma parte de você que ainda acredita que existe uma versão melhor esperando para emergir. Aqui no canal Mentalidade Estoica, nós não oferecemos soluções superficiais. Não vamos te dar fórmulas mágicas ou promessas vazias. O que vamos compartilhar com você hoje são princípios que foram testados e refinados ao longo de mais de 2000 anos. Princípios que guiaram imperadores em tempos de guerra, que sustentaram filósofos diante da morte, que transformaram escravos em homens mais livres do que seus próprios senhores. Estamos falando do estoicismo, a filosofia mais prática e poderosa já desenvolvida pela humanidade. Nos próximos minutos, você vai descobrir 7 regras estoicas que vão mudar fundamentalmente a forma como você se vê e como você enfrenta o mundo. Não são conceitos abstratos, ferramentas práticas que você pode começar a aplicar hoje, agora mesmo, assim que este vídeo terminar. E eu te garanto uma coisa: se você absorver genuinamente o que vou compartilhar aqui, se você realmente permitir que essas ideias penetrem sua mente e seu coração, você nunca mais vai se sentir fraco da mesma forma. Mas antes de começarmos, eu preciso fazer um pedido. Se este conteúdo ressoar com você, se ele tocar algo dentro de você, deixe seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda o algoritmo a mostrar este conteúdo para outras pessoas que também estão buscando força e direção. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Aqui na Mentalidade Estoica, nós publicamos conteúdos que vão te ajudar a desenvolver uma mente inabalável. Uma mente que não se curva diante das adversidades. Uma mente verdadeiramente estoica. Agora, prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode ser desconfortável. Pode desafiar crenças que você carrega há anos. Mas a verdade frequentemente é assim. Ela incomoda antes de libertar. Vamos começar. Torne-se membro do canal agora. Agora me responda, você é sério sobre sua transformação ou apenas mais um consumidor de conteúdo? Seja membro e receba imediatamente. E-book, grátis exclusivo, acesso VIP antecipado. Assista todos os vídeos 48 horas antes do lançamento público. Enquanto outros esperam, você já está aplicando. Emojis exclusivos de membro. Destaque-se em todos os comentários com símbolos de honra. Por menos que um café por mês, você entra para o círculo interno dos verdadeiramente comprometidos. 95% vão ignorar isso. 5% vão agir agora e se transformar. Clique em Seja Membro. Agora, a diferença entre você e alguém inabalável: eles agiram. Você ainda está pensando. Prove que você é diferente. Regra 1. Aceite o que você não pode controlar. A primeira regra é também a mais fundamental.
É o alicerce sobre o qual todo o resto é construído. E, curiosamente, é exatamente o oposto do que a maioria das pessoas faz. A primeira regra estoica para nunca mais se sentir fraco é esta: aceite completamente, totalmente, sem reservas, aquilo que você não pode controlar. Eu sei o que você pode estar pensando. Isso soa como resignação, soa como desistência, soa como fraqueza disfarçada de sabedoria. Mas eu te peço que suspenda esse julgamento por alguns minutos. Porque quando você realmente compreende o que os estoicos estavam dizendo, você percebe que essa é a declaração mais poderosa que um ser humano pode fazer. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, foi escravo durante grande parte de sua vida. Imagine por um momento o que isso significa. Ele não tinha controle sobre seu próprio corpo. Poderia ser vendido, espancado, humilhado a qualquer momento. Seu senhor tinha poder de vida e morte sobre ele. E ainda assim, Epicteto desenvolveu uma paz interior que a maioria dos reis jamais conheceu. Como isso é possível? A resposta está no que ele ensinou. Existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Sob nosso controle estão nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões. Em resumo, tudo aquilo que é produção nossa. Fora do nosso controle está nosso corpo, nossas posses, nossa reputação, nossos cargos. Em resumo, tudo aquilo que não é produção nossa. A maioria das pessoas passa a vida inteira lutando contra coisas que não pode controlar. Elas se enfurecem com o trânsito, se desesperam com a economia, se consomem tentando mudar pessoas que não querem mudar. E cada vez que fazem isso, cada vez que investem energia emocional em algo que está completamente fora de sua esfera de influência, elas se enfraquecem. Elas entregam seu poder a forças externas. Elas se tornam vítimas das circunstâncias. Pense na última vez que você ficou genuinamente perturbado com algo. Provavelmente foi por causa de algo que você não podia controlar. O comportamento de outra pessoa, uma decisão tomada por alguém acima de você, o clima, uma doença, um atraso. A lista é infinita. E enquanto você gastava sua energia emocional se revoltando contra essas coisas, elas continuavam exatamente como eram. Você não mudou nada, você apenas se desgastou. Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Essas palavras foram escritas há quase 2000 anos, mas nunca foram tão relevantes quanto agora. Vivemos em uma era de constante bombardeio de informações. Notícias negativas, redes sociais mostrando as vidas aparentemente perfeitas dos outros, crises políticas, econômicas, sanitárias. Se você permitir que tudo isso afete seu estado interno, você será destruído. Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. A aceitação estoica não é passividade. Este é um ponto crucial que muitas pessoas não entendem. Aceitar o que você não pode controlar não significa não agir. Significa não desperdiçar energia com resistência inútil. Significa canalizar toda a sua força para aquilo que está genuinamente sob seu poder. Significa responder em vez de reagir. Quando algo ruim acontece na sua vida, você tem uma escolha. Você pode gastar horas, dias, semanas se lamentando, se perguntando: por que eu? Culpando o destino, outras pessoas, Deus, o universo. Ou você pode fazer uma pergunta diferente. Dado que isso aconteceu, o que está sob meu controle agora? Qual é a melhor ação que eu posso tomar a partir deste ponto? Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Ela transforma vítimas em agentes. Transforma sofredores transforma pessoas fracas em pessoas inabaláveis. Porque quando você para de lutar contra o que não pode mudar, você libera uma quantidade enorme de energia.
Energia que pode ser direcionada para o que realmente importa, para o que você realmente pode influenciar. Eu quero que você pense em algo que está te perturbando agora. Pode ser um problema no trabalho, um conflito familiar, uma preocupação financeira, qualquer coisa. Agora, eu quero que você se pergunte honestamente: isso está sob meu controle direto? Se a resposta for não, você tem duas opções: continuar sofrendo inutilmente, ou aceitar a realidade como ela é e focar naquilo que você pode fazer. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle, e é o primeiro passo para construir uma fortaleza interior que nenhuma tempestade externa pode derrubar. Aceite o que você não pode controlar, não como um ato de fraqueza, mas como o ato mais poderoso de autodeterminação que existe. Regra 2. Transforme obstáculos. Existe uma história sobre um rei antigo que colocou uma enorme pedra no meio de uma estrada muito movimentada. Depois, ele se escondeu para observar como as pessoas reagiriam. Mercadores, camponeses, nobres, todos passavam pela estrada. Alguns reclamavam amargamente do obstáculo. Outros simplesmente davam a volta, murmurando sobre a incompetência de quem deveria cuidar das estradas. Ninguém tentava mover a pedra, até que um simples camponês chegou carregando um fardo de legumes. Ao ver a pedra, ele parou. Em vez de reclamar ou dar a volta, ele colocou seu fardo no chão e começou a empurrar a pedra para fora do caminho. Exigiu esforço, exigiu suor, mas eventualmente a pedra cedeu. E debaixo dela, o camponês encontrou uma bolsa cheia de moedas de ouro e uma nota do rei que dizia: "O obstáculo no caminho se torna o caminho. Nunca esqueça que em cada obstáculo há uma oportunidade de melhorar nossa condição." Esta história ilustra perfeitamente a segunda regra estoica para nunca mais se sentir fraco. Transforme obstáculos em oportunidades. Marco Aurélio expressou isso de forma ainda mais direta: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa é uma das ideias mais mal compreendidas do estoicismo. As pessoas pensam que significa ser otimista cego, fingir que os problemas não existem, colocar um sorriso falso no rosto enquanto tudo desmorona ao redor. Não é nada disso. É algo muito mais profundo e muito mais prático. Quando você encara um obstáculo como inimigo, você se coloca em posição de fraqueza. Você é a vítima. O obstáculo é o agressor. E você está à mercê dele. Mas quando você muda sua perspectiva, quando você começa a ver obstáculos como material bruto para seu crescimento, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser vítima e se torna escultor. Os problemas deixam de ser paredes e se tornam degraus. Pense em todas as pessoas que você admira. Pessoas de sucesso, de caráter, de força. Eu garanto que cada uma delas enfrentou obstáculos imensos em suas vidas. E que isso, foram exatamente esses obstáculos que as moldaram, que as fortaleceram, que as transformaram nas pessoas extraordinárias que são. Sem resistência, não há crescimento muscular. Sem pressão, não há diamante. Sem adversidade, não há caráter. Sêneca, outro grande mestre estoico, escreveu: "As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo." Ele não estava romantizando o sofrimento. Ele estava apontando uma verdade fundamental sobre a condição humana. Nós não crescemos na zona de conforto. Nós atrofiamos. A verdadeira força só pode ser desenvolvida quando somos testados, quando somos pressionados, quando somos forçados a superar nossos limites. Aqui no canal Mentalidade Estoica, nós recebemos mensagens todos os dias de pessoas enfrentando situações difíceis. Perda de emprego, fim de relacionamentos, doenças, morte de entes queridos. E eu entendo a dor. Genuinamente entendo. Não estou aqui para minimizar o sofrimento de ninguém. Mas o que eu posso oferecer
é uma perspectiva diferente, uma forma de encarar essas situações que pode transformar veneno em remédio. Cada problema que você enfrenta carrega dentro de si uma lição. Cada fracasso contém as sementes de um sucesso futuro. Cada dor pode se tornar sabedoria. Mas isso só acontece se você escolher ver dessa forma. Se você decidir conscientemente extrair valor de cada experiência, independentemente de quão negativa ela pareça inicialmente. Vou dar um exemplo prático. Imagine que você foi demitido do seu emprego. A reação natural é desespero, raiva, vergonha. E esses sentimentos são válidos, você tem o direito de senti-los. Mas depois do impacto inicial, você tem uma escolha. Pode passar semanas se afundando em autopiedade, culpando seu chefe, a economia, o universo. Ou pode se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Que habilidades me faltavam? Que oportunidades eu estava ignorando? Que mudanças eu precisava fazer na minha carreira, mas estava adiando porque a situação era confortável demais? Muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo foram demitidas em algum momento. E quando você ouve suas histórias, quase todas dizem a mesma coisa. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Não porque ser demitido seja bom, mas porque a adversidade os forçou a crescer, a buscar novos caminhos, a desenvolver novas habilidades, a se tornarem versões melhores de si mesmos. A fórmula estoica é simples, mas não é fácil. Diante de qualquer obstáculo, faça 3 perguntas. Primeiro, o que está sob meu controle nesta situação? Segundo, que oportunidade de crescimento este obstáculo está me oferecendo? Terceiro, qual é a ação mais produtiva que eu posso tomar agora? Quando você internaliza esse processo, algo mágico acontece. Você para de temer os problemas, não porque você se torna insensível, mas porque você sabe que é capaz de transformar qualquer coisa que a vida jogue em você. Você desenvolve o que os psicólogos modernos chamam de antifragilidade. Você não apenas resiste aos choques, você se fortalece com eles. O que está no seu caminho se torna o caminho. Grave essa frase na sua mente. Tatue-a na sua alma, porque quando você verdadeiramente a absorver, nenhum obstáculo será grande demais. Nenhum problema será insuperável. Você terá descoberto o segredo que poucos conhecem, que a adversidade não é sua inimiga, é sua professora. E as lições que ela ensina não podem ser aprendidas de nenhuma outra forma. Por regra 3. Pratique o desconforto voluntário. Aqui está algo que vai contra tudo o que a sociedade moderna nos ensina. Estamos constantemente sendo bombardeados com mensagens de que devemos buscar conforto, conveniência, facilidade. Os aplicativos prometem entregar tudo na sua porta. Os anúncios vendem soluções instantâneas para todos os problemas. A mensagem implícita é clara: você merece ser confortável. Você merece não ter que se esforçar. Você merece que tudo seja fácil. Isso está literalmente destruindo as pessoas. Está criando gerações inteiras de indivíduos que desmoronam ao primeiro sinal de dificuldade, que entram em crise diante do menor inconveniente, que são completamente incapazes de lidar com a realidade inevitável de que a vida é difícil. A terceira regra estoica para nunca mais se sentir fraco é esta: pratique o desconforto voluntário, deliberadamente, intencionalmente, regularmente. Os estoicos antigos tinham várias práticas específicas para isso. Sêneca, apesar de ser um homem extremamente rico, periodicamente vivia como um pobre. Comia a comida mais simples, vestia roupas ásperas, dormia em superfícies duras, não porque precisasse, mas porque escolhia. E quando as pessoas perguntavam por que ele fazia isso, a resposta era profunda: não é para que eu sofra, mas para que eu nunca tenha medo de sofrer. Percebe a diferença? Quando você voluntariamente se expõe ao desconforto, você retira o poder que o desconforto tem sobre você. Você prova para si mesmo que pode suportar mais do que pensa.
Você desenvolve uma tolerância que a maioria das pessoas simplesmente não tem. E quando a vida inevitavelmente traz dificuldades reais, você está preparado. Você já sabe que pode aguentar. Você já atravessou esse território antes. Pense nisso como um atleta não espera o dia da competição para se preparar. Ele treina diariamente. Ele coloca seu corpo sob estresse deliberadamente, progressivamente, para que quando o momento real chegar, ele esteja pronto. O mesmo princípio se aplica à mente e ao espírito. Existem muitas formas de praticar o desconforto voluntário na vida moderna. Você pode começar com coisas simples: tomar um banho frio pela manhã, jejuar ocasionalmente, acordar mais cedo do que gostaria, fazer exercícios quando não está com vontade, ter conversas difíceis que você está evitando, dizer não para prazeres imediatos em favor de ganhos de longo prazo. Cada vez que você escolhe o desconforto, você está fazendo uma declaração. Você está dizendo: eu sou mais forte do que meus impulsos. Eu sou mais forte do que meu desejo de conforto. Eu não sou escravo das minhas circunstâncias ou dos meus sentimentos. Eu sou o mestre. E aqui está algo importante. Isso não significa que você deve sofrer desnecessariamente ou viver em constante privação. Os estoicos não eram masoquistas. Eles entendiam o prazer. Eles apreciavam as coisas boas da vida. Mas eles nunca se tornavam dependentes dessas coisas. Eles mantinham a capacidade de viver sem elas. E essa capacidade é libertadora de uma forma que poucas pessoas compreendem. Quando você sabe que pode ser feliz mesmo sem seus confortos habituais, você para de ter medo de perdê-los. Quando você sabe que pode suportar dificuldades, você para de ter medo delas. E quando você para de ter medo, você se torna verdadeiramente livre. Livre para tomar decisões baseadas no que é certo, não no que é fácil. Livre para perseguir seus objetivos sem ser paralisado pela possibilidade de desconforto. Marco Aurélio escreveu: você enfrenta a dor de qualquer maneira. Você pode enfrentá-la de manhã nos seus treinos, ou pode enfrentá-la mais tarde, quando a vida a trouxer. A escolha é sua. Ele estava reconhecendo uma verdade fundamental: o desconforto é inevitável. A única questão é se você o encontrará nos seus próprios termos ou nos termos da vida. Eu quero que você pense em uma área da sua vida onde você está evitando desconforto. Talvez seja uma conversa que você precisa ter, um hábito que você precisa mudar, um projeto que você está adiando porque parece muito difícil, um exercício que você está evitando porque é desconfortável. Eu quero que você se comprometa a enfrentar esse desconforto esta semana. Não no mês que vem. Não quando as condições forem perfeitas. Esta semana, você está genuinamente comprometido com nunca mais se sentir fraco? O desconforto voluntário precisa se tornar uma prática regular na sua vida. Não algo que você faz ocasionalmente quando se sente motivado, mas uma disciplina. Um treinamento, uma forma de fortalecer constantemente sua capacidade de resistir. E antes de passarmos para a próxima regra, eu quero fazer uma pausa aqui. Se este conteúdo está ressoando com você, se você está sentindo que essas ideias podem realmente fazer diferença na sua vida, eu peço que você demonstre isso. Deixe seu like agora. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para o canal. E mais importante, se inscreva se ainda não é inscrito. Aqui na Mentalidade Estoica, nós estamos comprometidos em trazer o melhor da sabedoria antiga para ajudar você a construir uma vida mais forte, mais significativa, mais autêntica. Então, inscreva-se, ative o sino e venha conosco nessa jornada. Regra 4. Domine suas emoções, não as suprima. Existe um mal-entendido muito comum sobre o estoicismo. As pessoas pensam que ser estoico significa ser frio, insensível, robótico, reprimir todas as emoções e viver como uma espécie de autômato racional. Isso não poderia estar mais longe da verdade.
E essa confusão tem impedido muitas pessoas de acessar uma das ferramentas mais poderosas para desenvolvimento pessoal que existe. A quarta regra estoica para nunca mais se sentir fraco é esta: domine suas emoções, não as suprima. A diferença entre essas duas coisas é crucial. Suprimir emoções é fingir que elas não existem, é empurrá-las para baixo, escondê-las. Isso é absolutamente destrutivo. Emoções suprimidas não desaparecem, elas se acumulam, fermentam e eventualmente explodem de formas muito mais destrutivas do que se tivessem sido processadas adequadamente desde o início. Dominar emoções é algo completamente diferente. É reconhecer as emoções quando elas surgem, observá-las, entendê-las e então escolher como responder a elas, em vez de simplesmente reagir automaticamente. Os estoicos compreendiam que as emoções não são causadas diretamente pelos eventos externos, são causadas pelos nossos julgamentos sobre esses eventos. Epicteto disse claramente: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre as coisas. Isso não é apenas filosofia abstrata, é neurociência moderna, é psicologia cognitiva, é uma descrição precisa de como a mente humana funciona. Deixe-me dar um exemplo concreto. Imagine que você está no trânsito e alguém te fecha. A reação imediata da maioria das pessoas é raiva. Elas gritam, buzinando, xingando. Mas por quê? O que realmente aconteceu? Um carro ocupou um espaço na sua frente. Só isso. A raiva não vem do evento em si. Vem da sua interpretação do evento. Vem do pensamento automático de que essa pessoa te desrespeitou, que ela se acha melhor que você, que ela fez isso de propósito para te prejudicar. Mas você não sabe nada disso. Talvez a pessoa esteja correndo para o hospital porque um familiar está morrendo. Talvez ela esteja distraída porque acabou de receber uma notícia terrível. Talvez ela simplesmente não te viu. Quando você muda sua interpretação, sua resposta emocional muda automaticamente. Os estoicos praticavam algo que podemos chamar de reavaliação cognitiva. Antes de reagir emocionalmente a qualquer situação, eles faziam uma pausa, questionavam suas suposições, consideravam outras possibilidades e só então escolhiam como responder. Isso requer prática. Não acontece da noite para o dia. Passamos a vida inteira desenvolvendo padrões automáticos de resposta emocional. Desfazer esses padrões exige esforço consciente e repetido, mas é absolutamente possível. E os benefícios são imensos. Quando você domina suas emoções, você ganha clareza. Você consegue pensar com mais precisão em situações de pressão. Você toma melhores decisões. Você não diz coisas das quais vai se arrepender depois. Você não faz coisas impulsivas que destruem relacionamentos, carreiras, vidas. Mais do que isso, você ganha paz. Imagine uma vida onde você não fica à mercê de cada pequena coisa que acontece, onde você não é sacudido por cada comentário negativo, cada contratempo, cada decepção, onde você mantém seu centro mesmo quando tudo ao redor está em... Isso não é insensibilidade, é força, é maturidade, é sabedoria. Marco Aurélio, que como imperador tinha que lidar diariamente com crises, guerras, traições, problemas de toda espécie, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Ele não estava falando sobre não sentir nada. Ele estava falando sobre não ser controlado pelo que sente. Existem técnicas práticas para desenvolver esse domínio. A primeira é a pausa. Quando você sentir uma emoção forte surgindo, antes de reagir, respire. Conte até 10. Dê-se alguns segundos para que a primeira onda de impulso passe. Essa simples pausa pode evitar incontáveis desastres. A segunda é o questionamento. Pergunte-se: qual é o pensamento por trás dessa emoção? Um pensamento baseado em fatos ou em suposições?
Existem outras formas de interpretar essa situação. A terceira é a perspectiva temporal. Pergunte-se, isso vai importar daqui a 5 anos? Daqui a um mês? Frequentemente, as coisas que nos deixam furiosos ou desesperados são completamente insignificantes no grande esquema das coisas. A quarta é a visualização negativa. Os estoicos praticavam algo chamado a premeditação dos males. Eles imaginavam antecipadamente as coisas ruins que poderiam acontecer, não para serem pessimistas, mas para estarem preparados. Quando você já considerou a possibilidade de algo dar errado, você não é pego de surpresa. Sua resposta emocional é muito mais moderada. Dominar suas emoções não é sobre se tornar uma pessoa fria ou desconectada. É sobre se tornar uma pessoa mais presente, mais consciente, mais no controle. É sobre usar suas emoções como informação, não como comandos. É sobre escolher suas respostas em vez de ser sequestrado por reações automáticas. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que separa os fracos dos fortes. Os fracos são escravos de suas emoções. Os fortes são mestres. Regra 5. Viva de acordo com a natureza. A quinta regra estoica pode parecer estranha à primeira vista. Viva de acordo com a natureza. O que isso significa? Devemos todos nos tornar hippies, abandonar a tecnologia, morar em cabanas na floresta? Não. Os estoicos tinham algo muito mais profundo em mente quando falavam sobre viver de acordo com a natureza. Eles se referiam a 2 coisas: a natureza humana e a natureza do universo. E compreender ambas é essencial para nunca mais se sentir fraco. Primeiro, a natureza humana. O que nos diferencia dos outros animais? Os estoicos respondiam: a razão. Nossa capacidade de pensar, refletir, fazer escolhas conscientes. Viver de acordo com a natureza humana significa viver de acordo com a razão. Significa não ser governado por impulsos primitivos, por desejos irracionais, por paixões destrutivas. Significa usar o que temos de mais elevado para guiar nossas vidas. Isso pode parecer óbvio, mas olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que realmente vivem de forma racional, que tomam decisões baseadas em reflexão cuidadosa em vez de impulso momentâneo, que planejam o longo prazo em vez de ceder constantemente às gratificações imediatas? A verdade é que a maioria das pessoas vive de forma completamente desalinhada com sua natureza racional. Elas são governadas por seus instintos mais básicos, por seus medos, por seus desejos, por sua preguiça. Viver de acordo com a natureza humana significa desenvolver e exercitar sua razão. Significa pensar antes de agir. Significa questionar suas crenças e suposições. Significa buscar a verdade mesmo quando ela é inconveniente. Significa fazer o que é certo, não o que é fácil. Segundo, a natureza do universo. Os estoicos acreditavam em uma ordem cósmica. Eles viam o universo como um sistema racional e interconectado, onde tudo acontece por uma razão. Você não precisa aceitar a teologia estoica para extrair valor dessa ideia. O ponto prático é este: existem leis naturais que governam a realidade. Ignorá-las ou lutar contra elas é uma receita para o sofrimento. Por exemplo, a lei da causa e efeito. Cada ação tem consequências. Se você passa anos negligenciando sua saúde, haverá consequências. Se você trata as pessoas mal, haverá consequências. Se você não desenvolve habilidades valiosas, haverá consequências. Você pode não gostar dessas leis, pode achar injusto, pode reclamar, mas elas continuarão operando independentemente da sua opinião. Viver de acordo com a natureza significa aceitar e trabalhar com essas leis, não contra elas. Significa entender como a realidade funciona e alinhar suas ações com esse entendimento. Significa parar de esperar que o universo se conforme aos seus desejos e começar a conformar seus desejos à realidade.
Isso pode parecer desanimador. Pode parecer que estou dizendo que você não tem poder. Mas é exatamente o oposto. Quando você para de desperdiçar energia lutando contra a natureza das coisas, você libera uma quantidade enorme de poder. Poder que pode ser direcionado para ações genuinamente eficazes. Um aspecto crucial de viver de acordo com a natureza é aceitar sua mortalidade. Os estoicos pensavam muito sobre a morte, não de forma mórbida, mas de forma prática. Eles entendiam que a consciência da morte é um dos mais poderosos motivadores para uma vida bem vivida. Marco Aurélio escreveu: pense em si mesmo como morto. Você já viveu sua vida. Agora, tome o que resta e viva propriamente. Esse exercício, que ele chamava de memento mori, a lembrança da morte, era praticado regularmente. Porque quando você genuinamente internaliza que seu tempo é limitado, que cada dia pode ser o último, algo muda profundamente na forma como você vive. As coisas que pareciam importantes de repente parecem triviais. As brigas pequenas, as ofensas bobas, as preocupações mesquinhas, tudo isso se dissolve diante da consciência da mortalidade. E o que realmente importa: relacionamentos genuínos, contribuições significativas, experiências autênticas, crescimento real. Viver de acordo com a natureza também significa aceitar seu lugar no mundo. Você é uma pequena parte de um todo imenso. Isso não significa que você não importa. Significa que você não é o centro do universo. Que outras pessoas têm suas próprias vidas, seus próprios problemas, suas próprias perspectivas. Que os eventos não estão conspirando contra você pessoalmente. Essa perspectiva é incrivelmente libertadora. Quando você para de pensar que o universo está te perseguindo, quando você aceita que dificuldades são parte natural da vida de todos, não apenas da sua, você ganha uma serenidade que é impossível de outra forma. Os estoicos praticavam algo chamado visão de cima. Eles imaginavam olhar para a terra do alto, verem as cidades como pontos, as pessoas como formigas, os problemas que pareciam imensos revelando-se minúsculos na escala cósmica. Não era para minimizar a experiência humana, era para colocá-la em perspectiva. Viver de acordo com a natureza é um convite para a humildade, para o realismo, para a aceitação. Não uma aceitação passiva que não faz nada, mas uma aceitação ativa, que trabalha dentro dos limites da realidade para criar a melhor vida possível. Regra 6. Cultive relacionamentos virtuosos. Nenhum homem é uma ilha. Os estoicos, apesar de frequentemente serem representados como figuras solitárias, meditando em silêncio, entendiam perfeitamente a importância das relações humanas. Na verdade, eles viam os relacionamentos como uma parte essencial de uma vida virtuosa. A sexta regra estoica para nunca mais se sentir fraco é esta: cultive relacionamentos virtuosos. As pessoas com quem você se associa têm um impacto profundo em quem você se torna. Sêneca foi muito direto sobre isso. Associe-se com pessoas que têm probabilidade de te melhorar. Dê boas-vindas àqueles que você é capaz de melhorar. O processo é mútuo. Homens aprendem enquanto ensinam. Essa sabedoria é atemporal. Você é literalmente a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Seus hábitos, suas crenças, suas atitudes, seus padrões, tudo é influenciado pelo seu ambiente social. Você está cercado de pessoas negativas, reclamonas, que não têm ambição, que passam o tempo criticando os outros em vez de melhorar a si mesmas. Isso vai te afetar. Não importa quão forte você pense que é, a influência é sutil, constante, cumulativa. Aos poucos, você começa a adotar os mesmos padrões, os mesmos hábitos, a mesma visão de mundo.
Por outro lado, se você se cerca de pessoas que estão genuinamente comprometidas com crescimento, que têm padrões elevados, que te desafiam a ser melhor, que te apoiam quando você precisa, que são honestas contigo mesmo quando a verdade é difícil, isso também vai te afetar, e essa influência vai te elevar. Os estoicos distinguiam entre diferentes tipos de relacionamentos. Havia os relacionamentos baseados em utilidade, onde as pessoas se associam por benefício mútuo. Havia os relacionamentos baseados em prazer, onde as pessoas se associam porque é agradável. E havia os relacionamentos baseados em virtude, onde as pessoas se associam porque compartilham valores elevados e ajudam-se mutuamente a viver de acordo com esses valores. Para os estoicos, os relacionamentos virtuosos eram os mais importantes, porque são os mais duradouros e os mais transformadores. Quando você tem amigos que te conhecem profundamente, que te respeitam, que querem genuinamente o seu bem, você tem algo de valor inestimável. Você tem pessoas que vão te apoiar nas dificuldades, que vão te dizer a verdade quando você precisa ouvir, que vão celebrar suas vitórias com alegria genuína. Mas cultivar esses relacionamentos não é fácil. Exige investimento, exige vulnerabilidade, exige reciprocidade. Você precisa estar disposto a dar tanto quanto recebe. Precisa estar disposto a se mostrar genuinamente com suas imperfeições. Precisa estar disposto a ter conversas difíceis quando necessário. Muitas pessoas se sentem fracas porque estão isoladas, porque não têm uma rede de suporte, porque enfrentam seus problemas sozinhas, e isso é devastador. Nós não fomos feitos para viver assim. Somos criaturas sociais. Precisamos de conexão, precisamos de pertencimento, precisamos de pessoas que nos conheçam e se importem conosco. Se você olhar para a sua vida e perceber que não tem esses relacionamentos, a primeira coisa a fazer é assumir responsabilidade. Não culpar os outros. Não reclamar que as pessoas são difíceis, que você é introvertido ou que não tem tempo. Assumir que você, e somente você, é responsável pela qualidade dos seus relacionamentos. A segunda coisa é ser seletivo. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. É melhor ter 2 ou 3 amigos genuínos do que dezenas de conhecidos superficiais. Escolha pessoas cujos valores você admira. Pessoas que vivem de forma que você respeita. Pessoas que estão onde você quer estar. Não apenas geograficamente, mas em termos de caráter e desenvolvimento. A terceira coisa é investir. Relacionamentos profundos não acontecem por acaso. Eles são construídos ao longo do tempo, através de experiências compartilhadas, conversas significativas, apoio mútuo em momentos difíceis. Você precisa fazer isso uma prioridade, dedicar tempo e energia. Estar presente de verdade, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E aqui está algo importante. Os estoicos também falavam sobre amor e relacionamentos românticos. Eles não eram contra esses relacionamentos, mas alertavam sobre os perigos do apego excessivo. Amar alguém profundamente é uma das experiências mais enriquecedoras da vida humana. Mas colocar sua felicidade e seu senso de valor completamente nas mãos de outra pessoa é uma receita para o sofrimento. O ideal estoico era amar sem se perder, valorizar profundamente as pessoas na sua vida, mas manter seu centro, não depender emocionalmente de ninguém a ponto de desmoronar se essa pessoa partir. É um equilíbrio delicado, mas é possível. E é incrivelmente libertador tanto para você quanto para as pessoas que você ama. Porque quando você não precisa do outro para ser feliz, quando você escolhe estar com alguém em vez de precisar estar, o relacionamento se torna muito mais saudável, mais livre, mais genuíno. Você não está preso por medo ou dependência, está lá porque quer. Isso muda tudo. Regra 7.
Comprometa-se com o propósito. Chegamos à sétima e última regra, e é talvez a mais importante de todas, porque sem ela, todas as outras perdem seu contexto, perdem seu significado. A sétima regra estoica para nunca mais se sentir fraco é esta: comprometa-se com um propósito maior do que você mesmo. Uma das principais causas da sensação de fraqueza é a falta de direção. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer vento te leva para qualquer lugar. Você fica à deriva. Você reage às circunstâncias em vez de criar sua própria trajetória. Você se sente impotente porque não tem um norte, não tem algo pelo qual lutar. Os estoicos eram profundamente orientados mas o propósito que eles buscavam não era egoísta. Não era acumular riqueza, fama ou poder para si mesmos. Era contribuir, servir, fazer a diferença no mundo. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, via seu papel como servidor. Ele escreveu: "O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha." Ele entendia que seu destino estava ligado ao destino de todos os outros, que sua prosperidade genuína dependia da prosperidade da comunidade, que uma vida verdadeiramente significativa só é possível quando você está contribuindo para algo maior do que seus próprios interesses imediatos. Pense nas pessoas que você mais admira na história. Quase certamente foram pessoas que dedicaram suas vidas a algo maior do que elas mesmas. Causas, ideais, comunidades, criações. Elas tinham uma razão para acordar de manhã, uma razão para suportar dificuldades, uma razão para persistir quando tudo parecia impossível. Quando você tem um propósito claro e significativo, tudo muda. Os obstáculos se tornam menores porque você tem algo maior. As pequenas irritações do dia a dia perdem importância porque você está focado no que realmente importa. Você ganha uma energia que parece vir de fora de você, mas que na verdade vem de dentro, de um lugar que só é acessível quando você está alinhado com algo que genuinamente importa para você. Nietzsche, um filósofo muito diferente dos estoicos, mas que compartilhava algumas ideias, disse famosamente: "Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como." Isso é profundamente verdadeiro. Quando você sabe por que está vivendo, quando você tem uma razão, um propósito, uma missão, você desenvolve uma força que é impossível de outra forma. Mas aqui está o desafio. Encontrar esse propósito não é fácil. Não é algo que simplesmente cai do céu. Não é algo que você descobre lendo um artigo ou assistindo um vídeo. É algo que você constrói. Algo que emerge através da reflexão, da experiência, da tentativa e erro. Os estoicos acreditavam que todos nós temos uma função, um papel a desempenhar no grande esquema das coisas, e que parte do trabalho da vida é descobrir qual é esse papel e então desempenhá-lo da melhor forma possível. Para alguns, o propósito pode estar na família, em criar filhos de caráter, em construir um lar que seja um refúgio de amor e segurança. Para outros, pode estar no trabalho, em uma carreira que faz diferença real na vida das pessoas. Para outros ainda, pode estar na arte, na criação, na expressão de algo que só eles podem expressar. Não existe uma fórmula universal, mas existem algumas perguntas que podem ajudar. O que você faria se não tivesse medo de fracassar? O que você faria se dinheiro não fosse uma preocupação? O que te indigna no mundo? Que problemas você gostaria de resolver? Que talentos você tem que poderiam ser usados para ajudar outros? E aqui está algo crucial. Você não precisa ter o propósito perfeito definido desde o início. Você pode começar com uma direção geral e refinar ao longo do caminho. O importante é ter algo, alguma direção, algum compromisso, porque a alternativa, viver sem propósito, é uma receita para a fraqueza, a depressão e o desespero. Os estoicos também entendiam que o propósito precisa ser traduzido em ação.
Não basta ter grandes ideias ou aspirações nobres. Você precisa fazer algo todos os dias que te mova em direção ao que importa. Pequenas ações consistentes são mais poderosas do que grandes gestos ocasionais. Epicteto ensinava seus alunos a começar cada dia com uma reflexão sobre o que precisava ser feito e terminar cada dia com uma revisão do que foi realizado. Esse hábito simples mantém você conectado ao seu propósito, mantém você responsável, mantém você em movimento. E quando você está em direção a algo significativo, a sensação de fraqueza desaparece. Porque fraqueza geralmente é estagnação disfarçada, é a ausência de direção, é a falta de compromisso. Quando você está genuinamente comprometido com algo maior do que você mesmo, você descobre reservas de força que nem sabia que tinha. O clímax, a síntese da fortaleza estoica. Agora permita-me juntar tudo isso, porque essas 7 regras não são conceitos isolados. Elas formam um sistema integrado de vida. Um caminho para construir uma fortaleza interior que pode suportar qualquer tempestade. Você aceita o que não pode controlar e isso libera sua energia. Você transforma obstáculos em oportunidades e isso te torna antifrágil. Você pratica o desconforto voluntário e isso expande seus limites. Você domina suas emoções em vez de suprimi-las, e isso te dá clareza e paz. Você vive de acordo com a natureza, e isso te alinha com a realidade. Você cultiva relacionamentos virtuosos, e isso te dá suporte e conexão. Você se compromete com um propósito, e isso te dá direção e significado. Cada regra fortalece as outras. Juntas, elas criam algo muito maior do que a soma das partes. Elas criam uma vida de força, não de fraqueza. Uma vida de significado, não de vazio. Uma vida de liberdade, não de escravidão. Isso não significa que você nunca terá dificuldades. Os estoicos não prometiam uma vida sem problemas. Eles prometiam uma forma de enfrentar os problemas que não te destruiria. Uma forma que, na verdade, te fortaleceria. O caminho não é fácil. Se fosse fácil, todos seriam fortes. Todos viveriam com propósito. Todos teriam paz interior. Mas não é assim. A maioria das pessoas escolhe o caminho da facilidade e paga o preço com uma vida de fraqueza silenciosa, de desespero quieto, de potencial não realizado. Você está aqui porque não quer ser a maioria. Você está aqui porque algo dentro de você recusa essa mediocridade. Algo dentro de você sabe que existe uma forma melhor de viver. E agora você tem as ferramentas, as 7 regras estoicas para nunca mais se sentir fraco. A questão é, o que você vai fazer com elas? Conhecimento sem ação é inútil. Você pode assistir 1000 vídeos sobre força, ler dezenas de livros sobre estoicismo, concordar com tudo intelectualmente e ainda assim continuar fraco. Porque a força não vem do conhecimento, vem da prática, vem da aplicação, vem de fazer repetidamente o que é difícil. Então aqui está meu desafio para você. Escolha uma dessas regras, apenas uma, a que mais ressoa com você agora, e comprometa-se a praticá-la esta semana. Não todas. Uma. Faça isso por 7 dias, veja o que muda. Depois, adicione outra. Lentamente, progressivamente, construa os hábitos de uma mente estoica. A jornada continua. Aqui no canal Mentalidade Estoica, nós acreditamos que a filosofia não é algo para ficar guardado em livros empoeirados. É algo para ser vivido. Cada vídeo que criamos, cada conteúdo que compartilhamos tem um único objetivo: ajudar você a desenvolver uma mente mais forte, mais resiliente, mais livre. Nós entendemos que a jornada é longa, que mudar padrões de uma vida inteira não acontece da noite para o dia, que haverá dias em que você vai falhar, em que vai cair de volta em velhos hábitos, em que vai se sentir fraco novamente. E está tudo bem. Os estoicos também falhavam,
Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu sobre suas próprias lutas, suas próprias fraquezas, suas próprias quedas. O que o tornava grande não era a perfeição, era a persistência, era levantar novamente toda vez que caía. Você vai cair. Aceite isso agora. Mas você também vai levantar. E cada vez que levantar, você estará mais forte. Cada vez que aplicar essas regras, mesmo imperfeitamente, você estará construindo algo, um caráter, uma fortaleza, uma vida que vale a pena viver. Nós queremos fazer parte dessa jornada com você. Queremos ser aquela voz que te lembra dos princípios quando você esquece, que te desafia quando você está acomodado, que te encoraja quando você está desanimado. Por isso, se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever agora. Clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. E se este vídeo significou algo para você, se ele tocou algo dentro de você, se ele te deu algo de valor, eu peço que você retribua de uma forma simples. Deixe seu like. Esse gesto, que leva menos de um segundo, faz uma diferença enorme. Ele ajuda o algoritmo a mostrar este conteúdo para outras pessoas que também estão buscando força e direção. Pessoas que precisam ouvir essas mensagens tanto quanto você precisava. Pense nisso como um ato de serviço, uma forma de contribuir para algo maior do que você mesmo, exatamente como os estoicos ensinavam. Eu quero deixar você com uma última imagem. Uma imagem que você pode carregar consigo nos dias difíceis que virão. Imagine um guerreiro, não um guerreiro de armadura brilhante que nunca viu batalha. Um guerreiro marcado, cicatrizado, que passou por incontáveis combates, que perdeu batalhas, que foi derrubado mais vezes do que pode contar, mas que ainda está de pé, que ainda empunha sua espada, que ainda avança. Esse guerreiro não é forte porque nunca foi ferido, é forte porque foi ferido e sobreviveu. Não é forte porque nunca teve medo, é forte porque sentiu medo e agiu mesmo assim. Não é forte porque a vida foi fácil, é forte porque a vida foi difícil e ele se recusou a desistir. Esse guerreiro existe dentro de você. Talvez ele esteja adormecido, talvez esteja coberto de poeira e esquecimento, mas ele está lá. E ele está esperando que você o chame, esperando que você assuma seu lugar legítimo, esperando que você pare de se comportar como vítima e comece a se comportar como o guerreiro que você sempre foi destinado a ser. Os estoicos acreditavam que todos nós temos essa capacidade, que a força não é algo que alguns têm e outros não. É algo que está disponível para todos, mas precisa ser desenvolvida, precisa ser treinada, precisa ser escolhida dia após dia, decisão após decisão. Você tem essa capacidade, eu acredito nisso. A questão é, você acredita? Não importa o que aconteceu no seu passado, não importa quantas vezes você falhou, não importa quão fraco você se sente agora. Cada momento é uma nova oportunidade, cada dia é um novo começo. A pessoa que você foi ontem não determina a pessoa que você pode se tornar amanhã. Os estoicos chamavam isso de progresso moral. A jornada contínua em direção a uma versão melhor de si mesmo. Não uma chegada, mas um movimento. Não perfeição, mas melhoria. Não um destino, mas um caminho. E esse caminho está aberto para você agora. Está esperando por você. As 7 regras que compartilhamos hoje são o mapa. Mas você é quem precisa dar os passos. Então, o que você está esperando? Chegamos ao fim deste vídeo, mas este é apenas o começo da sua jornada. Eu espero genuinamente que o que compartilhamos aqui hoje tenha plantado algo em você. Uma semente, uma centelha, algo que pode crescer e se transformar em algo muito maior. Lembre-se das 7 regras. Aceite o que você não pode controlar.
Transforme obstáculos em oportunidades. Pratique o desconforto voluntário. Domine suas emoções, não as suprima. Viva de acordo com a natureza. Cultive relacionamentos virtuosos. Comprometa-se com um propósito. Escreva-as, releia-as, pratique-as, uma de cada vez, dia após dia, até que deixem de ser conceitos e se tornem parte de quem você é. Obrigado por ter ficado até o fim. Isso mostra que você está genuinamente comprometido com seu crescimento, que você não está apenas buscando entretenimento, mas transformação. E isso é raro, isso é valioso, isso é a marca de alguém que está pronto para mudar. Aqui no Mentalidade Estoica, nós vamos continuar trazendo o melhor da sabedoria estoica para ajudar você nessa jornada. Então, se você gostou deste conteúdo, já sabe o que fazer. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E nos comentários, eu quero saber, qual dessas 7 regras mais ressoou com você? Qual você vai começar a praticar esta semana? Compartilhe sua resposta. Sua participação cria uma comunidade e juntos nós podemos nos fortalecer mutuamente. Até o próximo vídeo. Continue forte, continue persistente, continue estoico. A batalha continua e você está pronto para ela.